segundo o Fórum Comunitário sobre Infraestrutura no entorno do Campus Pontal. Temática: transporte público no entorno do Campus Pontal. Questionários estatísticos. No dia 19 de julho de 2017, o Grupo PET Matemática Pontal aplicou um questionário estatístico no ponto de ônibus da Praça da Prefeitura e no ponto de ônibus da Rua 20. Os resultados do levantamento estatístico são os seguintes. Em relação à pergunta como você classifica a importância do transporte coletivo para a cidade de Tuiutaba, 16% das pessoas responderam não sei opinar. 11% das pessoas responderam irrelevante. 5% das pessoas responderam pouco relevante. 21% das pessoas responderam relevante. E 47% das pessoas responderam essencial. Na pergunta como você classifica a qualidade dos veículos utilizados para o transporte coletivo em Tuiutaba, 21% das pessoas responderam péssimo, 11% das pessoas responderam ruim, 42% das pessoas responderam razoável, 26% das pessoas responderam bom, 0% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica a relação custo-benefício para o preço cobrado na passagem do transporte coletivo em Tuiutaba, 5% das pessoas responderam não sei opinar, 0% das pessoas responderam péssimo, 16% das pessoas responderam ruim, 53% das pessoas responderam razoável, 26% das pessoas responderam bom, 0% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica os horários do transporte coletivo em Tuiutaba, 5% das pessoas responderam não sei opinar, 27% das pessoas responderam péssimo, 37% das pessoas responderam ruim, 0% das pessoas responderam razoável, 26% das pessoas responderam bom, 5% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica as rotas que o transporte coletivo faz em Tuiutaba, 5% das pessoas responderam não sei opinar, 16% das pessoas responderam péssimo, 21% das pessoas responderam ruim, 21% das pessoas responderam razoável, 32% das pessoas responderam bom, 5% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica a lotação dos ônibus no transporte coletivo em Tuiutaba, 10% das pessoas responderam não sei opinar, 5% das pessoas responderam péssimo, 11% das pessoas responderam ruim, 37% das pessoas responderam razoável, 32% das pessoas responderam bom, 5% das pessoas responderam excelente. Na pergunta com qual frequência você utiliza o transporte coletivo em Tuiutaba, 5% das pessoas responderam não utilizo, 21% das pessoas responderam pouco, até 4 vezes por mês, 16% das pessoas responderam moderadamente, até 2 vezes por semana, 58% das pessoas responderam muito, todos os dias ou quase todos os dias da semana. Na pergunta como você classifica a quantidade de ônibus disponibilizados pelo transporte coletivo em Tuiutaba, 5% das pessoas responderam não sei opinar, 26% das pessoas responderam péssimo, 21% das pessoas responderam ruim, 37% das pessoas responderam razoável, 11% das pessoas responderam bom, 0% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica a qualidade dos pontos de ônibus em Tuiutaba, 16% das pessoas responderam não sei opinar, 21% das pessoas responderam péssimo, 16% das pessoas responderam ruim, 26% das pessoas responderam razoável, 21% das pessoas responderam bom, 0% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica o transporte coletivo de modo geral em toda a cidade de Tuiutaba, 11% das pessoas responderam não sei opinar, 16% das pessoas responderam péssimo, 5% das pessoas responderam ruim, 37% das pessoas responderam razoável, 26% das pessoas responderam bom, 5% das pessoas responderam excelente. Na pergunta como você classifica a prestação de serviço oferecida pelo transporte coletivo no seu bairro, 10% das pessoas responderam não sei opinar, 11% das pessoas responderam péssimo, 26% das pessoas responderam ruim,
32% das pessoas responderam razoável, 16% das pessoas responderam bom, 5% das pessoas responderam excelente. Segundo o Fórum Comunitário sobre Infraestrutura no entorno do Campus Pontal. Temática: transporte público no entorno do Campus Pontal. Horário. O atual horário de funcionamento da rota do ônibus é até às 19 horas e 40 minutos, o que impossibilita o uso do transporte público pela comunidade do entorno do Campus Pontal e estudantes. Com base nisso, uma das sugestões é a expansão do horário de funcionamento até às 22 horas, visto que há rotas que funcionam até esse horário. Frequência dos ônibus. Nos finais de semana, há uma diminuição na frequência dos ônibus. A sugestão é uma maior rotatividade no sábado, principalmente no período da tarde. Sinalização. A maioria dos pontos de ônibus no entorno do Campus Pontal se caracterizam pela falta de sinalização, como placas de paradas de ônibus. Além disso, não há faixa de pedestre no entorno do campus, principalmente perto da rotatória. Uma sugestão para o problema seria a pintura de faixas de pedestre e a colocação de placas de parada de ônibus. Rota inativa. A rota que sai do Campus Pontal às 22 horas e 40 minutos tem como maior parte de seu público estudantes da FACIP. Como essa linha passa por diversos bairros da cidade para atender a demanda de estudantes, demora muito tempo para cumprir a rota. Pensando nisso, sugere-se a possibilidade de utilizar 2 ônibus para a rota, possibilitando percorrer a cidade em um tempo menor. Sistema informatizado. A dificuldade de localizar os pontos de ônibus poderia ser resolvida com a criação de um sistema informatizado, como um site ou um aplicativo que contém informações como rota, horários, pontos de ônibus e o tempo estimado para o ônibus chegar em um ponto. Bilhete único. O bilhete único poderia ser uma solução para pessoas que utilizam o transporte público e que precisam pegar mais de um ônibus, já que o bilhete único permitiria o acesso a qualquer ônibus até 2 horas após sua utilização, possibilitando ao usuário do transporte coletivo pegar a quantidade de ônibus necessária para chegar no local pretendido. Uma questão que merece ser debatida é se o sistema de linhas e rotas de transporte público coletivo de Ituiutaba é satisfatório para atender a população. Em outras palavras, esse sistema é sustentável, econômico, rápido e capaz de atender as diversas localidades dentro do perímetro urbano de Ituiutaba? Para se ter tal resposta a esta questão, é necessário que se faça um estudo rigoroso a respeito. Contudo, baseando-se em amostras pequenas do grau de satisfação do usuário para com o transporte público de Ituiutaba, parece que o sistema de linhas e rotas, bem como o tempo de duração das viagens, carecem de melhorias ou revisão. Neste sentido, com o intuito de contribuir para o debate, sugerimos como uma base ou referência teórica um modelo genérico de linhas e rotas sobre o qual pode-se iniciar uma discussão para o aperfeiçoamento do sistema vigente em Ituiutaba ou mesmo a construção de um novo sistema. Este modelo genérico parte do princípio de que a região central de Ituiutaba deve ser o principal referencial para a chegada e partida de ônibus e baldeação dos passageiros do transporte público de ônibus de Ituiutaba. A escolha da região central como referência se deve ao fato de que esta é a região com maior fluxo de passageiros. Um segundo princípio é que este modelo é totalmente baseado no conceito de bilhete único. Além do centro como referencial principal, ele conta também com a escolha de um conjunto de regiões que serão denominadas aqui por bairros intermediários, as quais são regiões vizinhas ou mais próximas ao centro, em que há demanda significativa por transporte público. Considera-se ainda o conjunto de regiões mais distantes do centro, que serão denominadas por bairros periféricos. Neste sistema, os bairros periféricos com alta demanda por transporte público seriam interligados ao centro por meio de linhas radiais diretas, também conhecidas como linhas expressas, com tempo médio de viagem de 10 minutos. Neste formato, caso um passageiro periférico precisasse se deslocar a outra região da cidade, isto seria sempre possível fazendo uma troca de ônibus, baldeação, no centro da cidade. E do centro, ele poderia seguir para outra região sem qualquer custo adicional, devido à adoção do conceito de bilhete único.
Com as linhas radiais diretas, um bairro periférico teria disponível para sua população ônibus de 20 em 20 minutos em média, bastando um único veículo para esta finalidade. Já os bairros periféricos com demanda de transporte público mais demorada seriam interligados ao centro por meio de linhas radiais com baldeação intermediária, com tempo médio de viagem de 15 minutos até o centro. A diferença desta linha com as anteriores é que os ônibus dessas linhas passam por bairros intermediários e fazem paradas nos mesmos para passageiros que queiram fazer baldeações nesses bairros com destino a outras regiões da cidade, sem ter que passar necessariamente pelo centro. O tempo médio de viagem entre um bairro periférico e um bairro intermediário seria de 7 minutos e meio, e de um bairro intermediário ao centro, mais 7 minutos e meio. Com as linhas radiais com baldeação intermediária, um bairro periférico contemplado com tal linha teria disponível para sua população ônibus de 30 em 30 minutos, bastando um único veículo para esta finalidade. Já um bairro intermediário contemplado com tais linhas teria um ônibus de 30 em 30 minutos com destino ao centro e de 30 em 30 minutos com destino a um bairro periférico, sendo estes períodos intercalados, o que resulta ônibus passando de 15 em 15 minutos no bairro intermediário, bastando para isto um único veículo. Outro tipo de linha seria a linha circular intermediária, a qual trata-se de um circuito fechado passando apenas pelos bairros intermediários, com parada em cada um destes para passageiros que queiram fazer baldeações com destino a outras regiões da cidade. Com a linha circular intermediária, um bairro teria disponível o ônibus circular de 40 em 40 minutos em média, bastando um veículo para esta finalidade. Por fim, o sistema seria contemplado com uma linha circular periférica, a qual trata-se de um circuito fechado passando apenas pelos bairros periféricos, com parada em cada um destes para passageiros que queiram fazer baldeações com destino a outras regiões da cidade. Com a linha circular periférica, um bairro teria disponível o ônibus circular de 60 em 60 minutos em média, bastando um único veículo para esta finalidade. Notem que no modelo simplificado proposto, 10 regiões da cidade são atendidas com 8 veículos, disponibilizando para a população um mix de linhas com tempo de duração curto e tempo moderado, com uma grande capacidade de combinações para baldeação. E para fomentar o debate e discussões acerca desta temática, lançamos os seguintes questionamentos. A comunidade de Tuiutaba utiliza com frequência o transporte público? O atual número de clientes da empresa está gerando ganho financeiro de modo que a empresa invista na melhoria da logística do transporte público? Existe uma relação entre a empresa que presta serviço no ramo do transporte público e o Departamento de Transporte e Trânsito de Tuiutaba para investirem em aperfeiçoamento da logística do transporte público? Qual é o impacto da infraestrutura da cidade na manutenção dos veículos da frota do transporte coletivo? Seria viável mais de uma empresa de transporte público para auxílio das demandas da população de Tuiutaba? Existe algum planejamento sobre a implementação de ciclovias no entorno do Campus Pontal?